os irmãos que nosso culto já foi celebrado pelas irmãs, pelos testemunhos, pelos louvores. Que bênção que está acontecendo na nossa casa, na casa do Senhor. Amém? Então, nossos irmãos, digo os homens, não estão testemunhando aqui na igreja. E eu tenho certeza que todos igualmente estão recebendo bênçãos, como as esposas estão recebendo, toda a família estão recebendo. E como a irmã falou, que eu falo de oportunidades, e os irmãos estão perdendo a bênção dessa oportunidade que nós temos aqui toda quarta-feira. Eu não perderei mais nenhuma oportunidade, e os irmãos estão perdendo a oportunidade. Mas para honra e glória do nome do Senhor, as esposas, as senhoras, as irmãs estão louvando, estão agradecendo e a Deus, a Jesus, que é digno de toda honra e todo louvor. Amém? Nós vamos ler uma palavra que está aqui no livro de Mateus, no capítulo 15, a partir do versículo 32. Quem tiver a Bíblia. Quem encontrou, pode dar um amém. Amém, irmãos? Eu vou ler a palavra. De Mateus, no capítulo 15, versículo 32. E Jesus, chamando aos seus discípulos, disse: tenho compaixão da multidão, porque já está comigo há 3 dias, e não tenho o que comer. Não quero despedi-la em jejum, para que não desfaleçam no caminho. E os seus discípulos disseram: donde nos viriam num deserto tantos pães para saciar tal multidão? E Jesus disse-lhes: quantos pães tendes? E eles disseram: 7 pães e uns poucos peixinhos. Então mandou Jesus a multidão assentar-se no chão. E tomando os 7 pães e os peixes, e dando graças, partiu e os deu aos seus discípulos. E os discípulos à multidão. E todos comeram e se saciaram, e levantaram do meio, que sobejou, 7 cestos cheios de pedaços. Amém? Meus irmãos, nós estamos numa campanha de gratidão. São 7, quarta-feira, hoje é a terceira, né, pastora? Hoje é a terceira semana, a terceira quarta-feira, e nós estamos falando do poder da gratidão. E nós vemos aqui nesse contexto que Jesus multiplicou esses pães com uma pequena palavra, com uma palavra de grande valor, que graças te dou, Senhor. Apenas agradeceu. É com gratidão que nós conseguimos multiplicar.
nossos pães. É com gratidão quando temos poucos, que para a multidão de muita gente era apenas 7 pães que foram multiplicados. Nós vemos aqui, meus irmãos, que ao tomar esses pães e os peixes, havendo dado graças, partiu e distribuiu com a multidão. Havendo dado graças. Eu me perguntei durante essa semana toda, quanto eu tenho dado graças aos pães que recebo. São poucos, ou quando são muitos. Eu tenho me perguntado, em tudo, eu tenho lido na Bíblia, em tudo Jesus dava graças. Ele agradecia ao Pai por tudo. Tudo ele agradecia ao Pai. E eu tenho me colocado alguns pensamentos. E eu? O que eu estou fazendo? Eu estou agradecendo por tudo? Ou algumas coisas, talvez, uma comparação aos pães, que era um pouco para muita gente. Ah, não vou agradecer porque não vai dar. Irmãos, eu estou falando de uma maneira do meu comportamento, da minha maneira de ser. Eu tenho agradecido a Deus por tudo, todo o tempo, mesmo antes de eu ser convertido, eu estar na igreja. Minha primeira palavra do dia, quando eu me sento à beira da cama, é: obrigado, meu Deus, por esse dia que está começando. Obrigado por mais essa noite, por ainda eu ter o fôlego de vida. E a partir dali vem a sequência de coisas que acontecem tão natural na vida da gente, tão natural que às vezes a gente não agradece. Agradece em pensamentos, mas virou rotina. Como eu posso falar? Não, isso é mal. Deem graças. Deem graças. Devemos dar graça em tudo. Em tudo. A irmã falou em oportunidades e tem sido uma marca pessoal minha essa questão de oportunidades. Essa semana, quando o pastor Matos me falou: irmão, o senhor prega na quarta-feira, dá uma palavra na quarta-feira, eu agradeci na hora. Ô pastor, que Deus abençoe o senhor, mas com certeza, porque eu prometi para Deus, para mim e perante o pastor, que eu não perderei nenhuma oportunidade mais. Mas não é o fato de eu ser, como é que eu posso dizer, simpático com o pastor. Sim, pastor, obrigado. Vou sim, vou dar essa palavra. Não é o fato de eu ser simpático com o pastor. Isso aí é normal de qualquer um ser humano. É normal. O mais importante é que eu falei para mim, falei com Deus e vou falar aqui para os irmãos. Eu agradeci a Deus na hora pela vida do pastor, pela vida do pastor, da pastora, da família dele, pela vida dos nossos irmãos da igreja, pelo fato de eu ter esta oportunidade de estar falando a palavra de Deus aqui. Em nome de Jesus, agradeci. Ô meu Pai, sou grato a Ti por ter um pastor que tenha confiança em me deixar falar da Tua palavra de uma maneira mais simples, ou seja, de uma maneira simpática. Eu falo direto com ele: pastor, muito obrigado, Deus abençoe o senhor por essa oportunidade que o senhor está me dando. E a mesma coisa que eu falei para ele, e agradeci a Deus por isso. Eu tenho dado graças a Deus
Em nome de Jesus, pelos nossos irmãos, pela minha família, principalmente, primeiramente, digamos assim, pela minha família, pelos filhos, pela minha esposa, pelos novos filhos que eu tenho, né, Shirlene? Então, eu agradeço a Deus por isso, porque são as pessoas que me acolheram, têm comigo um respeito de pai, então são meus filhos, em nome de Jesus, são meus netos, como aqui eu tenho mais uma neta também que me adotou, mais uma filha ali que me adotou, então, glória a Deus por isso. Minhas orações é de gratidão todos os dias pela nossa igreja, pelos nossos irmãos. Eu tinha um sonho aqui na igreja há um tempo atrás, antes do pastor vir para cá, pastor Matos voltar, eu tinha um sonho. A gente ficava aqui, eu via esses instrumentos aqui e os filhos do pastor Vano, que queria tocar bateria, e eu sonhava com aquilo, eu já via esse menino tocando aqui, eu já via, aí eu falava, cheguei a falar para ele, falava, o futuro dessa igreja são esses jovens, o futuro dessa igreja são esses jovens. Hoje nós não temos mais só os dois, já tem mais, e para minha alegria, para a alegria da igreja, em nome de Jesus, eu sou grato por ver o sonho que a gente tem de ver as pessoas fazendo as coisas, e hoje nós estamos vendo aqui. Aleluia, glória a Deus por isso. Meus irmãos, eu sou muito grato por esta cidade que me acolheu, pelos irmãos. A gente não vai citar nomes, porque senão eu vou ficar a noite toda aqui citando nomes, e todos sabem que é de igual para igual a maneira que eu fui acolhido aqui e a maneira como eu sou tratado aqui. Não sei se por ser o mais velho aqui dentro da igreja, tem, além do respeito, tem um carinho especial. Eu agradeço a Deus todos os dias, eu oro por todos os irmãos daqui. Como a irmã falou, a pastora falou também aqui, a gente ora quando vê uma tempestade dessa passando, e a gente não ora simplesmente pela casa da gente. A gente agradece a Deus por estar ali, mas por estar passando aquela tempestade, está passando todos, mas que está deixando todos em paz, debaixo da cobertura da mão de Deus. Aleluia, glória a Deus por isso. Então, meus irmãos, a gente não tem outro motivo a não ser agradecer. Eu fiz um comentário um dia desses na oração aqui dos homens, que se Deus colocasse a mão agora e me sepultasse, eu ia muito contente, porque eu não tenho mais o que pedir. Eu sou grato por tudo que eu já tenho, pela vida que eu já tive e hoje a vida que eu tenho. Eu sou muito grato a Deus por isso. Eu sou muito grato a Deus pela igreja que eu estou congregando, pelos irmãos que eu tenho na igreja. Então, a gente chega a uma parte da vida que a gente sonha quando mais novo. Quando eu tinha meus 30, 40, eu sonhava. E hoje eu estou vivendo. Para a honra e glória do Senhor, eu estou vivendo essa vida que foi o meu sonho. Estou vivendo essa vida. Glória a Deus por isso. Então, meus irmãos, e estou tendo o privilégio de compartilhar essa minha vida com os irmãos, com a nossa igreja. Amém? Então, meus irmãos, conforme a leitura que foi lida,
A nossa campanha, a força da gratidão, o poder da gratidão. Apenas no versículo 36, uma pequena frase dele que nos revela o poder da gratidão. Aqui nesta palavra, que diz: havendo dado graças, partiu e o entregou aos discípulos. Havendo dado graça, partiu os pães e entregou aos discípulos. E eu volto lá no começo, conforme eu comecei. A gente tem dado graça suficiente para se multiplicar nossos pães. A gente tem dado graça suficiente para que as coisas realmente funcionem. A gente tem dado graça pelo pouco, ou estamos esperando o muito para poder dar graças? São essas palavras, meus irmãos, que estão nas Escrituras, que nos deixa a gente cada dia mais grato. É grato pela família, grato pelos filhos, pela igreja, pelos pastores. Gratidão por estar vivo. Eu me sinto como eu não tive quase 70 anos como eu tenho, porque eu tenho um pequeno probleminha de rins aqui, mas que está servindo de motivação. Glória a Deus, está me servindo de motivação. Porque quem sabe não é para mim olhar e dizer assim: está te doendo aí, esses rins tem umas pedrinhas aí, porque tu não agradeceu quando tu estava bom. Então isso está me servindo de aprendizado, meus irmãos, para poder hoje eu agradecer, dizer assim: oh meu Deus, graças te dou, porque eu não tinha essas pedras, eu não tinha essa dorzinha que está me incomodando. Te dou graças por isso, e te dou graças porque estou suportando essa dor que estou passando, e não é isso que vai me desanimar. A gente vai passando o tempo e tem que aprender com as lições que a vida nos dá, e não ficar murmurando porque eu não vou na igreja hoje por isso, hoje eu não sou uma boa companhia, não quero falar com ninguém porque eu estou com a dor aqui, ou isso ou aquilo. A gente tem que somente agradecer. O poder da gratidão nas nossas vidas é tudo. O poder da gratidão nas nossas vidas remove qualquer doença, remove qualquer situação que a gente tiver. Basta apenas crer. Basta apenas crer. Basta apenas ter fé e ser grato pela vida que tem, que tudo haverá de melhorar. Amém? A gente lê uma palavra dessa aqui e fica pensando, mas hoje acontece esses milagres? Ou era só Jesus que fazia? Acontece sim, irmãos. Acontece. A gente viu os testemunhos aqui. E se não fosse pela oração dessas mulheres que testemunharam aqui, e com certeza não são só elas que oraram, que fizeram isso, os homens também, como eu também. Se não fosse pelas orações, não fosse pela fé das pessoas, pela gratidão a Deus pela vida que tem, se não fosse por isso, meus irmãos, podia ter a nossa cidade podia ter sido devastada. Então quando a gente lê uma palavra que está na Bíblia, uma multiplicação de pães,
Hoje os pães estão multiplicados de outra maneira, mas são multiplicados de outra maneira. Quantas vezes alguém passou por uma necessidade de pão, digo, de alimento, e está chegando na hora de fazer uma refeição e não tem, e aparece um irmão, aparece um anjo lá e chega com aquela refeição na casa da gente. Em quantos lugares já aconteceram isso? Isso não é nada mais, nada menos do que multiplicação dos pães. Glória a Deus por isso. Então são os milagres que aconteciam antes, acontecem hoje também. Os tempos de antes eram diferentes. Hoje nós estamos em outra era, mas a fé das pessoas continua a mesma. O nosso Deus é o mesmo e será para sempre. Em nome de Jesus, acontece os milagres que aconteciam na época que ele esteve aqui no mundo. Acontece a mesma coisa hoje. Só nos basta ter fé. E o milagre que é para mim não vai acontecer com a pastora, nem com o irmão Johnny, nem com nenhum dos irmãos. Vai acontecer comigo. A mesma coisa, o milagre que é para um dos irmãos não vai acontecer com o irmão Lício, não. É com aquele irmão que vai acontecer. Porque vai acontecer pela fé dele, pela maneira que ele vai pedir a Deus, pela maneira que ele vai agradecer pelo que ele já tem. É dessa maneira que as coisas acontecem, se multiplicam na vida dos irmãos. Amém? Meus irmãos, eu encerro essa palavra, mas eu quero dizer aos irmãos e quero deixar minha gratidão aqui ao Pai por tudo que tem acontecido na minha vida, por tudo que tem acontecido na nossa casa, na nossa igreja, por tudo que tem acontecido nas famílias de realidade. Ô Pai, somos gratos por tudo que está acontecendo hoje e que vai acontecer amanhã. Em nome de Jesus, a nossa gratidão é para Ele toda a honra e toda a glória e todo o louvor. Amém? Obrigado pela oportunidade, meu Pai. E Deus abençoe a todos.